Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Imóvel Legal. Hoje estou com a presença do ilustre oficial do 2º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, Dr. Daniel Paes de Almeida. Agradeço, doutor, pela presença, para trazer informações relevantes para o nosso podcast, para o nosso pessoal que nos assiste. O intuito do nosso podcast é trazer informações sobre o mercado imobiliário, sobre a indústria da construção civil e de uma forma bem simples, bem objetiva para o público em geral, não pessoas da área, entender como funciona esse mercado, como funciona esse mundo à parte e de uma maneira bem simples e objetiva para buscar essa informação via Google. Hoje o Google, todo mundo busca informação, né, doutor? E automaticamente esclarece, tira as dúvidas e deixa a pessoa bem informada, tanto a pessoa leiga, tanto a pessoa do mercado imobiliário. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema muito bacana e muito controvertido e gera bastante polêmica, apesar que muitos acham que é simples. Eu não considero um tema simples, que é bem complicado na hora de uma transação imobiliária. A qualificação, seja do vendedor, seja do comprador, na hora que for descrever, né, as partes e a questão do estado civil. A questão do estado civil, pessoal, é muito polêmico. E hoje trouxe o Dr. Daniel aqui, que é oficial do Tabelião de Notas, o 2º Tabelião de Notas de Ribeirão Preto, que tem bastante familiaridade com o tema, tem muito conhecimento para esclarecer, tirar essas dúvidas. E se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários que nós possamos responder depois. Encaminho também para o Dr. Daniel responder. Curte esse vídeo, compartilhe, ajuda aí a contribuir para trazer mais conteúdo e mais informações relevantes dentro desse mercado imobiliário, desse mundo da construção civil, que é uma área que eu atuo faz 20 anos, doutor, e eu adoro, gosto muito e falo sempre. É muito bacana você ver a aquisição de uma área e a entrega das chaves para um cliente. E dentro desse universo, passa por uma série de situações no cartório, em contratos com o cliente, enfim, registro. E nós vamos trazer esse tema. Pessoal, para vocês terem uma ideia, hoje, quando você vai junto a um tabelião de notas, lavrar uma escritura, ou até mesmo fazer um contrato, né, doutor? A gente precisa, um dos documentos que você tem que apresentar, a gente fala a certidão de estado civil. Ou para você comprovar o seu estado civil, se você é casado, se você é solteiro, se você é viúvo, se você tem uma união estável e até às vezes um contrato de namoro, né, doutor? Esse é o ponto principal. Então nós vamos falar sobre isso, sobre uns pontos relevantes, sobre as controvérsias jurídicas e deixar você bem informado sobre esse conteúdo. Doutor Daniel, obrigado, gratidão por estar aqui, ajudar a contribuir com o nosso canal, levar essa informação. Se apresenta para o nosso pessoal, fala um pouco da sua experiência, da sua trajetória profissional, que é um exemplo. Para passar hoje num concurso público não é fácil, é muitos anos de dedicação, muitos anos de estudo, e é uma honra estar presente aqui no nosso podcast, recebê-lo aqui. Perfeito. Obrigado, Schumacher, pelo convite. É uma oportunidade grande de estar aqui. Fico feliz de estar aqui com você. O Schumacher, a gente já trabalha junto aí, que ele está na área imobiliária há 14 anos, que é desde quando eu assumi o cartório. Eu sou hoje tabelião de notas em Ribeirão Preto, no 2º cartório. Eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Morei 10 anos em São Paulo, fiquei 5, 6 anos estudando para concurso, fiz concursos no Brasil todo. Fui reprovado 19 vezes e na vez que eu fui aprovado, Deus me abençoou em ser aprovado num concurso que tinha um cartório em Ribeirão Preto, minha cidade natal, e eu tive a oportunidade de voltar para Ribeirão Preto. Então, é uma alegria enorme estar na minha casa, ministrando e trabalhando numa área que eu tanto admiro e amo. E esse assunto aí que você trouxe aí, quando você me convidou para falar um pouco do Estado Civil, ele parece muito simples e em muitas situações, de fato, é simples. Pô, se a pessoa é casada, se não é casada, qual que é o regime de bens e tá tudo tranquilo. Mas não tá, né? Porque a gente sabe que tem muitas nuances que precisam ser observadas, que você não tiver muito bem assessorado por um advogado especialista na área, por um bom tabelião, você pode acabar fazendo um contrato e tendo surpresas negativas no futuro. Seja você comprando o imóvel, seja você vendendo o imóvel. As consequências são enormes, viu, pessoal? Então, essa atenção é muito importante. Você está sempre, como o doutor Daniel falou, sempre está bem assessorado, sempre acompanhado, porque às vezes você não quer pagar uma consulta. Eu brinco muito com o pessoal, doutor. Quando você está com
com dor de dente, você vai no dentista. Quando você está com problema no coração, você vai no cardiologista. Você não vai no urologista, né? No pediatra. Então, e procurar sempre um especialista. Seja em qualquer área que você esteja atuando, ou buscando uma consultoria. Então, é importante. Apesar que o pessoal acha que é simples, você entra, dá um Google lá, tem a relação, mas não é bem simples. Eu vou contar um pouquinho antes de entrar no tema, um assunto, pessoal, que hoje eu quero mais falar sobre causos jurídicos, né, sem juridiquês, e para entrar na mente da pessoa mesmo, alguns cenários, algumas situações. Eu já tive um caso, antes de entrar no tema, só para jogar uma pimentinha aqui para fomentar mais o podcast, eu tive um caso que a pessoa entrou com nulidade, uma ação anulatória do contrato, tendo em vista declarou ter união estável. E na época que a pessoa fez a transação, ela se declarou solteira. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, isso gerou uma polêmica dentro de uma transação imobiliária num imóvel, onde entrou com uma ação anulatória do ato jurídico, tendo em vista a união estável que estava celebrado. A pessoa se declarou que tinha união estável com a outra pessoa que vendeu o imóvel. Exatamente. Porque quando a gente fala de Estado Civil, dependendo do regime de bens, da configuração, de quando que se iniciou, isso interfere na propriedade de quem que é dono do imóvel. Então, às vezes, você vai ter uma matrícula que consta como dono do imóvel A, mas, na verdade, este A consta na matrícula solteiro, mas, na verdade, ele é casado, na verdade, ele vive em união estável. Por conta desse relacionamento, esse imóvel se comunica com eles, estão em processo, por exemplo, de separação. Só um vende, só um recebe o dinheiro e, na verdade, o imóvel não é só de um. E aí a gente entra com todos esses dissabores lá na frente que podem refletir tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Então, a gente ter um bom assessoramento para poder saber se quem está vendendo, de fato, pode vender sozinho, ou se quem está vendendo precisa vender com a anuência do cônjuge ou companheiro, ou se precisa vender com a participação dos dois vendendo, isso é onde o Estado Civil tem uma influência direta na hora de você fazer uma aquisição ou uma alienação imobiliária. Tá vendo, pessoal, como é importante? Então, quando você tem um profissional e junto num tabelião de notas, todos os cuidados serão feitos, né? Ou seja, nós vamos entrar... O Gui, põe na sequência aí, só para apresentar o slide aqui com os pontos, né? O estado civil das pessoas quando vai fazer uma aquisição ou uma venda de imóveis. Então, pessoal, vamos começar lá. Primeira condição, ver se é solteiro. Tá? Onde que eu vou pegar esse documento para saber que a pessoa é solteira? Quando o cartório vai lavrar uma escritura, ou o advogado vai fazer um contrato particular, a melhor coisa é pegar uma certidão atualizada, tá, pessoal? Não adianta pegar uma certidão, né, doutor? Quando casou há 20 anos atrás, quando nasceu, desculpa. Quando nasceu, traz aquela certidão, papel até amarelo, né? E essa não tem validade. Então, geralmente, você tem que olhar... Você pode pegar aquele documento para servir de referência e hoje está moderno, tudo registradores, né? Você pega uma certidão online. E um ponto relevante nesse aspecto da certidão de nascimento atualizada é que, pelas normas, né, pelas regras que obrigam os cartórios a ter uma série de documentos que a gente é obrigado a pedir quando vai fazer uma escritura. E a certidão de nascimento, ela não é um documento obrigatório. Então, muitas vezes, quando a gente sugere que seja apresentada uma certidão de nascimento atualizada, as pessoas não querem ter esse custo de mais R$30 para poder ter esse documento. E esse documento, ele acaba sendo um documento fundamental, mesmo não sendo obrigatório. Por quê? Porque nele, se a pessoa for casada, poxa, mas o que a certidão de nascimento tem a ver com o casamento? Todas as vezes que você faz o casamento ou você se divorcia, esta informação vai ser informada na certidão de nascimento. Então, quando você pega uma certidão de nascimento, aquela pessoa é casada, pela certidão de nascimento, você sabe que ela foi casada. Você não vai saber detalhes do casamento. Mas você consegue puxar a origem do cartório que casou. Aonde que casou, que cartório casou, e você consegue agora pedir informações desse casamento de forma correta. Então, querendo ou não, ela tem o registro... É como se fosse a matrícula da pessoa física. Perfeito. Que tem a matrícula do imóvel, que tem o histórico de vida daquele imóvel, na certidão de nascimento vai ter o histórico de vida daquela pessoa. E além disso, não só do casamento, mas uma outra informação muito relevante que também é anotada na certidão de nascimento, é se aquela pessoa está sofrendo ou sofreu um processo de interdição. Porque quantas pessoas às vezes não estão interditadas, mas aparentemente, na conversa com você, ela não parece. Ou ela está tendo um espasmo de lucidez.
Então, às vezes a pessoa está com Alzheimer, mas só sabe que tem Alzheimer quem é muito próximo. Sim. Quem não é muito próximo, você não consegue, num diálogo com uma pessoa na rua, se ela não está com Alzheimer muito avançado, você não consegue identificar aquele Alzheimer. Se a pessoa estiver interditada por conta daquele Alzheimer e tiver... Onde que você vai achar essa informação? Na certidão de nascimento. Na certidão de nascimento. E se você fizer uma escritura sem esta informação? Olha que incrível. O cartório não errou, porque eu não pedi não é um documento obrigatório. Quando a pessoa estava no cartório, ela estava bem. Tanto é que a gente conversou com ela, orientou, e ela conversou sobre aquele ato e falou que queria realmente vender aquele imóvel. Mas ela não tinha capacidade de poder vender. Ela não poderia vender sem a supervisão do curador, sem a supervisão do juiz. E aí você vai comprar um imóvel e vai ter um problema, pode ter um problema muito sério lá na frente. Então, por R$30, que é o custo de uma certidão... Que não é nada, né? Que não é nada dentro de uma transação imobiliária, eu acho que é uma economia que não se justifica. Eu falo que é uma economia besta e o excesso de zelo sempre é importante. Apesar que o Dr. Daniel falou que não é obrigatório, né? É importante você ter esse excesso de zelo, principalmente o comprador, né? Principalmente o comprador, porque ele está comprando às vezes um imóvel de R$1 milhão, não vai ter um risco de R$30 de não pedir uma certidão atualizada. Pessoal, isso é online. Você solicita via internet, você entra no site lá e você consegue pedir uma certidão. Você tendo informações do estado da certidão original, né? Você tendo informações da pessoa que você precisa de certidão de nascimento, você fala assim, poxa, mas a pessoa é registrada na Bahia. Você fala, olha, por incrível, você vai num cartório aqui em Ribeirão Preto ou no seu cartório da sua cidade e hoje os cartórios de registro civil eles estão integrados eletronicamente. Melhor ainda. Que chama o CRC, que é uma central do registro civil. E aí, pela CRC, você consegue, aqui em Ribeirão Preto, emitir uma certidão de nascimento de uma pessoa que está registrada em Osasco, em Belo Horizonte, Campo Grande, Manaus, enfim. No Brasil inteiro. Em Ribeirão Preto, você vai conseguir pedir uma certidão de nascimento de qualquer cartório do Brasil. Então, não tem burocracia, não tem excesso de prazo e não tem um custo exacerbado. E não corre o risco de perder uma transação, então, entrar assim, com uma anulatória ou uma nulidade, né? E outra coisa, por mais que você esteja certo, e você vai entrar com o processo e você vai ganhar, certo? Não tem problema nenhum. Só que você vai ter que se defender naquele processo, você vai ter que contratar um advogado para poder falar que você tem razão. E fora o tempo, né? Que você não vai poder dispor daquele imóvel. E os sonos. E as noites de sono. Então você vai ter para poder falar que você estava certo e provável até que lá na frente você até ganhe esse processo, porque você fez uma compra em boa-fé, você fez o pagamento em boa-fé para conta de quem estava vendendo, então no final das contas o problema não é seu, é muito... Você é o terceiro de boa-fé, né? Em tese, né, você deveria ganhar aquele processo, mas para ganhar aquele processo você precisou contratar um advogado. Se você fez uma compra e venda de R$1 milhão, nenhum advogado vai te defender por R$30. Com certeza. Então, é uma barato, economia... Eu falo economia besta e o barato sai caro, né? E barato sai caro. Então, pessoal, no caso de solteiro, quando a pessoa se declara, o comprador está lá e o vendedor se declara solteiro. Esse é um ponto de atenção, levantar essa certidão e, inclusive, hoje está tudo tão prático, né? Tão rápido a informação, que nem o Dr. Daniel falou que está tudo digital, consegue, no próprio cartório daqui de Ribeirão Preto, consegue fazer esse levantamento pro cliente, né? O outro regime de casamento, outro regime de estado civil, pessoal, é o Gui, pode... tá passando. Enquanto vai passando pro próximo aí, a gente... Você vê, tá vendo? Como é simples, mas é complexo. É simples. O pessoal fala no primeiro slide, você já percebe que um assunto simples, solteiro, só pegar e vender. Não precisa fazer nada, sou solteiro, vou lá e vendo. Fala assim, então, mas se não tiver uma série de cautelas... Quando eu tenho excesso de zelo para pegar a documentação, quando eu estou fazendo contrato, e às vezes eu peço a certidão atualizada. Não, eu declaro... Não, eu quero uma certidão atualizada, né? Eu exijo isso aí para não ter problema. E isso já me salvou muitas vezes, de ter comprovado que na data da assinatura do contrato, a certidão estava, 1 ou 2 dias de diferença ali e provei o estado civil, né? Então isso é muito... Assim, tem fé pública o documento, né? Sim. Então não tem... a não ser que o documento seja fraudado, mas isso é outro mérito, não é nem na situação discutindo uma ação. Certidão de casamento, pessoal. Quando a pessoa se declara que é casada, né, e principalmente quem está comprando o imóvel, pedir essa documentação do vendedor.
E a certidão de casamento também você consegue a mesma coisa de solteiro. O cara falou onde está casado e ali você vai verificar se tem divórcio, se é viúvo, né? Se o estado civil, qual que é o regime de bens, principalmente. Isso é o ponto fundamental, né? Aí você vai ter regimes de bens, são aqueles tradicionais, né, que todo mundo conhece, o comunhão parcial de bens, a separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens e o regime da comunhão universal. Perfeito? Então é simples, é só isso. Você fala, não. Aí a gente consegue ficar aqui... horas e horas. Não sei qual que é o apetite de vocês de ficar ouvindo um discurso eterno, mas a gente vai até trazer poucas polêmicas em cima disso, porque isso por si só já renderia vários podcasts, Sim, com certeza. E fica o convite da gente fazer um podcast sobre isso especificamente, porque existe um universo aí, até nós vamos colocar uma súmula aí, pessoal, que é uns pontos, a gente colocou alguns pontos aí para dar uma pimentada, só para a gente bater um papo rapidinho e trazer informação. Então, os regimes são importantes, né, doutor? Quando você vai pedir ali, a questão dos pactos também, né? É importante pedir uma certidão do pacto. Isso, porque assim, a certidão de casamento vai falar se a pessoa é casada, se não é casada, se está divorciada, se não está divorciada. E ela vai também falar qual que foi o regime de bens. E o regime de bens vai influir diretamente na propriedade daquele bem. Então, tudo isso precisa ser analisado, são muitas nuances que eu acho que a gente nem teria tanto tempo para poder ficar discorrendo aqui, mas é este o documento que vai poder trazer agora aquela clara evidência, aquela clareza para a situação jurídica daquele casal e quem que de fato precisa assinar e quem que de fato precisa anuir naquela venda para que a gente faça uma transação sem dores de cabeça. E ter maior segurança jurídica, tá? Perfeito. Pessoal, quando você casa... às vezes para nós assim é simples, isso é uma formação corriqueira, mas às vezes para quem está assistindo não. Quando você casa, eu brinco que a certidão de nascimento morre. Sim. Né? Você não tem mais certidão de nascimento, você tem uma certidão de casamento. E mesmo que você se divorcie, né, ou separe, enfim, nunca mais vai ter uma certidão de nascimento. É como se fosse, para quem está na área imobiliária, tem a matrícula mãe que foi extinta e agora você vai começar uma nova matrícula. Exatamente. E eu tenho colegas, e eu já peguei casos, que falam, nunca casei, sou solteiro, só que já teve umas 10 uniões estáveis, que a pessoa que do outro lado não entrou com um reconhecimento de união estável, de dissolução de união estável. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte, a certidão de casamento, depois que você casou uma vez, ela passa a ser o documento oficial do teu estado civil, tá? Então, a solteiro vai continuar a certidão de nascimento quando você se declara solteiro, só que toda vez que você faz um ato na certidão de casamento, casa, separa, divorcia ou casa novamente, ela vai ficar aquele ato registrado ali, constando naquela certidão, inclusive a de nascimento, né? Se a pessoa se declara solteiro, você consegue puxar todas as informações para saber a realidade do negócio, né? Isso, exatamente. Então, no final das contas, qual que é a grande preocupação que precisa ter nesse momento? É saber se quem está vendendo, de fato, é o dono do imóvel ou se aquele imóvel, por algum motivo, por conta do casamento ou de uma união estável, ele também não se comunicou com a esposa e não é só ele que deveria vender. Então, você vai ter situações que a pessoa comprou o imóvel em 1995, se declarou solteiro na matrícula, então você pega uma matrícula, a pessoa está solteira. Mas, na verdade, ele tinha casado em 1990. Só que quando ele foi fazer a aquisição em 1995, ele se declarou solteiro. O cartório registrou como solteiro e agora ele vem vender e ele se declara solteiro. A gente não é obrigado, por lei, a pedir uma certidão de casamento atualizada. Então, a gente vai recomendar que seja pedido. Seja levantado. Se as pessoas falam assim, não, eu quero economizar esses 30 e poucos reais. Você fala, tudo bem. Eu não posso te obrigar a entregar esse documento se a lei não me exige isso. Você vai vender aquele imóvel com só o A vendendo, mas na verdade ele é casado. E quem deveria estar vendendo é o A e o B. Você não sabe se o B morreu e esse imóvel deveria ter sido objeto de inventário. Você não sabe se o B se divorciou e, por acaso, no divórcio, esse imóvel ficou para o B e não é do A. E o processo não está registrado. E o processo não está registrado. Então, na verdade, você pode estar comprando de quem nem é dono. Por mais que conste na matrícula essa pessoa como dona. Então, se não tiver uma série de cautelas, e a gente poderia aqui dar mais 200 exemplos,
Mas se não tiver essa série de cautelas e principalmente o assessoramento de um profissional especializado na área, vocês podem estar comprando um imóvel, fazendo o investimento da vida, colocando dinheiro depois de uma reforma, para depois de alguns anos descobrir que aquele imóvel que você comprou não era dele de fato. Ou tinha 50% de Ou ele tinha participação 50%. com o terceiro. Então, enfim, acho que são pequenas cautelas que fazem uma grande diferença numa aquisição imobiliária. Com certeza. O Daniel comentou a questão da matrícula, pessoal. A matrícula, para quem não conhece, é o documento do imóvel, tá? Então, A certidão de nascimento do imóvel. É a certidão, exatamente, é bem claro. É a certidão de nascimento do imóvel. Então, todos os atos que acontecerem naquele imóvel, todas as transações ou retificações de área, né, ou aumento de construção, ela vai ficar constando ali naquela matrícula o histórico da vida do imóvel, tá? E quando você vai fazer uma compra do imóvel, é importante você ficar atento ali na qualificação, que o Dr. Daniel falou agora. Às vezes o cara comprou um imóvel na época, era solteiro, e hoje ele é casado, ele chega para você se declarar solteiro. Então, melhor forma, como a lei não obriga o tabelião a solicitar esse documento, mas processo de zelo, é bom pedir esse certidão tão simples, que é fácil, rápido, R$30, e você não corre o risco, né? Fazendo um pequeno paralelo com a medicina, que eu gosto bastante de comparar a nossa área com a área médica, é a mesma coisa que você ir no endócrino e pedir para ele te examinar sem exame de sangue. Exatamente. Só analisando, só olhando. Fala, não, olha, vou tirar a camisa aqui, vou te mostrar como que eu tô, ver se eu tô bem. Você pode estar aparentemente bem. Aí pede o exame de sangue, aí tá o triglicérides ruim, colesterol ruim, glicemia, diabético, mas por fora magrinho, bonitinho. É o tradicional fio do bigode, como né? aconteceu E não é porque os exames vieram ruins que também é o fim do mundo. O endócrino fala assim, toma esse remedinho, faz isso e você vai estar ótimo. Acabou. Às vezes você vai trazer esse problema também, a gente vai pedir essa série de documentos, vai ver que está realmente com um problema, mas faz isso, faz aquilo, e está tudo resolvido. Evita, né? É bom, é transação, é muito dinheiro envolvido. E tem situações também que a gente vai chegar, a hora que chegar os exames também, a gente olhar e falar assim, desculpa, esse imóvel aqui, ele não pode ser vendido. Ele está em estágio terminal, né? Ou às vezes a pessoa que se declarou solteira tem uma união estável há 20 anos, né? E às vezes pior, vou pôr um cenário aqui, a pessoa que estava com união estável está interditada. Né? Então, enfim. Muitas situações que... Mas são situações que se fizer os exames corretos, né? Pedir os documentos corretos, você consegue dar um diagnóstico, vocês vão conseguir sim fazer uma aquisição com absoluta tranquilidade. Então, na verdade, isso aqui não é para assustar ninguém, não é para aterrorizar ninguém, é só para poder mostrar a importância de pedir os documentos e fazer a análise jurídica correta desses documentos, que vocês vão poder fazer uma aquisição imobiliária com absoluta tranquilidade. Então, quem trabalha no mercado, principalmente corretores, né? Os corretores, esse podcast é muito direcionado para os corretores também. Fica atento, porque um profissional hoje de corretagem, ele tem que... O cliente, cada vez a gente vê todo mundo se especializando, fazendo curso. Eu vejo bastante corretores, né, trabalhando com a questão profissional mesmo, de se qualificar, de já chegar com certidões prontas para o cliente, pegar a matrícula, dar orientação prévia, né? Mas o que eu gosto de falar sempre isso? Eu falo assim, olha, eu acho que cada profissional tem a sua função. Sim. Então, você vai no ortopedista, ele vai te identificar uma lesão, ele vai te recomendar uma cirurgia, e se tiver que fazer uma fisioterapia, ele não vai fazer fisioterapia. Ele vai mandar para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta não vai fazer uma cirurgia, ele vai indicar para o cirurgião. O corretor, ele não tem que fazer essa análise jurídica. Ele tem que ter uma noção, sim. Para poder ter a análise jurídica, básico. Eu falo sempre. E aí, passa da mesma forma que eu, tabelião, você... Schumacher, advogado, você não vai fazer intermediação de uma venda, você não vai ganhar corretagem. Então, o corretor faz a intermediação da venda, o advogado, junto com o tabelião, faz toda essa análise jurídica, o tabelião lavra a escritura, o advogado defende o interesse da parte. E o tabelião é um terceiro imparcial. Quando cada um atua dentro da sua função, você tem aquele cenário de perfeição em que você vai ter uma transação imobiliária com absoluta tranquilidade. Com certeza. Eu quis mais dizer assim, levantar a documentação, né? Então, é importante levantar a documentação e mostrar o caminho, né, pro cliente. Ele é o inicial, né? O que pega... Voltando para aquele paralelo, ao invés de você marcar uma consulta no endócrino, para ir no endócrino pedir todos os exames e você voltar de novo, se você já sabe quais são os exames que o endócrino vai pedir,
Se você já sabe quais são os documentos que o cartório e o advogado vão precisar, já levanta. Se você já chegar com esses documentos, você vai agilizar naquela compra. Com certeza. E não perde tempo, né? Não perde tempo. O negócio, o cara não pode deixar na mesa perder. Esfriou, já perde, vai embora. Outro regime, o outro estado civil é o caso divorciado ou separado judicialmente. Isso vai estar apontando a certidão de casamento que nós já falamos, né? Então, você pedindo a certidão de casamento, você já vai identificar se a pessoa continua casada. Aqui fica um pequeno alerta que é bem fácil de compreender para quem não é da área. Você era casado no regime da comunhão parcial de bens e adquiriu um imóvel em conjunto. Quando você vai se divorciar, você pode se divorciar e continuar dono do imóvel junto com o seu ex-cônjuge. Ou você pode, no divórcio, falar, olha, esse imóvel é seu, esse carro é meu, essa conta é minha. E você já faz um divórcio compartilha. Então, você pode divorciar e continuar dono de tudo, junto, em condomínio, em sociedade. Ou você pode se divorciar e partilhar e cada um segue sua vida. Então, aqui é fundamental por quê? Porque se na matrícula consta que eles eram casados e que agora está vendendo, mas eles são divorciados, você precisa saber se no divórcio aquele imóvel foi partilhado ou não, porque se ele foi partilhado, ou seja, se ele foi dividido e ficou só para um, antes de você poder vender esse imóvel, você precisa necessariamente registrar essa divisão, que o imóvel ficou só para o A. Então, essa análise é fundamental, porque sem ela você vai poder estar comprando de quem não é dono. Então, isso é um detalhe que não é difícil de ser investigado, mas ele precisa ser averiguado. O que o Daniel disse, pessoal, é o seguinte. Às vezes na matrícula não está refletindo a realidade, por ser um imóvel muito antigo, que adquiriu há muito tempo, e aí o casal se divorciou e fez o divórcio, partilhou os bens, porém não refletiu na propriedade. Então, lógico, a publicidade tem que ser feita na matrícula, que é o documento do imóvel, mesmo que esteja via tabelião de notas, né, feita o divórcio via tabelião de notas ou feito via judicial, eles não levaram para registro. E você consegue descobrir, puxando uma certidão também da pessoa, para ver se tem alguma situação de casamento, consegue levantar. E reforçando que isso é simples, não é um problema, mas se ele não for dado a devida atenção, você pode sim transformar aquela aquisição, que era uma operação super tranquila, numa operação complexa. Sim. Certo? Então, é bem simples. Divorciou, a gente vai analisar se teve partilha ou não. Se teve partilha, a partilha precisa ser registrada antes para, na sequência, poder fazer a transação. Se não houve partilha, os dois precisam assinar. Às vezes, pessoal, pode até acontecer a seguinte situação. O casal tem filhos, vamos lá, tem 2 filhos e se divorciam. Eles transferem, já fazem ali na divisão, já deixa os imóveis para os filhos, a propriedade e o usufruto para o casal. 50-50, às vezes acontece isso. Então tem que ficar atento também nesse ponto, né? Aí, por exemplo, se eles fizeram isso e o filho é menor, aí a gente já ficou diante de uma situação mais complexa. Sim. Então, tá vendo como a mesma situação jurídica pode ganhar contornos de super simplicidade para resolver, como pode ganhar contornos super complexos, porque se você tem um menor agora como no proprietário e quem está comprando esse imóvel vai comprar financiado, o banco vai exigir que seja cancelado o usufruto. Aí, para cancelar o usufruto, a propriedade agora vai para o menor, só que aí para o menor poder vender precisa de uma autorização judicial. A autorização judicial vai depender de uma avaliação e participação do Ministério Público. Aí pode ser que o Ministério Público não autorize aquela venda, e enfim. Eu joguei essa pimenta para ver a complexidade, enfim, pessoal. Tem solução? Tem. Mas só para mostrar que uma simples análise de documento, você pode identificar uma situação de complexidade. Não, e com certeza. Isso é coisa corriqueira, pessoal. Acontece muito e já vi casos semelhantes. Joguei esse exemplo porque acontece. Isso acontece terças, quintas e sextas. Exatamente. Outro ponto, pessoal, é sobre, no caso de viúvo, né, que vai estar na certidão de casamento. Então, quando há o falecimento de um dos cônjuges, a certidão de óbito vai lá e faz a verbação e você vai verificar o estado civil dessa pessoa para qualificar corretamente. E aqui entra mais uma vez o tanto que o cartório de notas pode ajudar nessa transação, porque se você está numa situação que a pessoa é viúva, esse imóvel precisa necessariamente passar por um processo de inventário.
para depois ele poder ser vendido. Ou, se ele não for passar por um processo de inventário, ele precisa necessariamente de uma autorização judicial para poder vender. E agora, muito recentemente, a gente também consegue, se o inventário for transitado em cartório, ter uma autorização prévia de venda de imóvel de forma extrajudicial. Então, isso aí é novidade, está quentinho, saindo no forno. Isso, bacana. É o artigo 11A do provimento 571, e aí a gente deixa esse juridiquês para um outro podcast. Mas, enfim, esse imóvel, ele pode sim ser vendido. Antigamente, a gente ficava com aquela sensação de que o inventário, putz, está em inventário, esquece. São anos. Na verdade, hoje, os inventários em cartório estão sendo resolvidos em algumas situações no mesmo mês. Então, é só uma situação, poxa, é viúvo. O imóvel se comunicava, tem que fazer inventário. Poxa, é um problema ter que fazer inventário? Nenhum. Dependendo do inventário, todos os herdeiros de acordo, a gente vai resolver esse inventário aí, às vezes, em 15 dias, um mês, e depois rápido. A gente conclui essa transação. E desafoga o judiciário, né? Desafogando o judiciário sempre. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, que acontece muito também, e o Daniel vai responder com maior clareza aí, e não deixar dúvida para vocês. Às vezes o imóvel, vamos lá, uma pessoa tem 3, 4 filhos, os pais estão vivos, de repente sofreu um acidente e morreram, e aí os filhos ficaram com o imóvel e residem no imóvel, não venderam, estão lá, não fizeram o inventário, era o único imóvel. E aí resolveram vender esse imóvel, né? Aí tem a possibilidade de inventário. Se aparecer, de repente, é o que eles tinham conhecimento desse. Eles achavam que só tinha aquele único imóvel. De repente apareceu outro imóvel. Qual que é a possibilidade de corrigir o inventário para poder fazer uma transação, nesse caso? Achava que só tinha um único imóvel, de repente apareceu um terceiro imóvel aí. Não, tudo isso tem solução. A gente vai poder fazer uma sobrepartilha desse imóvel que apareceu. Ainda que tenha sido feito o inventário lá atrás, descobriu que tem um imóvel e agora quer vender, a gente pode fazer uma sobrepartilha. Se esse imóvel é o único e ele tem certeza de que é o único imóvel, pode até, às vezes, fazer uma cessão de direitos hereditários e a pessoa que está comprando agora, ela mesma concluir o inventário, porque às vezes as pessoas vão ter dinheiro para poder que acontece muito, né? Concluir aquele inventário. Enfim, eu acho que as soluções jurídicas são diversas. Então, acho que não existe falando, olha, vamos seguir esse caminho que é o melhor. Por isso que quando procura, novamente, um bom profissional, ele vai poder olhar para uma situação que aparentemente se mostra complexa, mas ele vai poder olhar e falar, não, olha, isso aqui a gente tem solução A, B, C, D, tem as vantagens, cada uma tem a sua vantagem, a sua desvantagem, a gente vai tomar uma decisão em conjunto, mas são situações assim que, se elas forem bem conduzidas, elas não têm nenhuma Consegue buscar a solução, com certeza. Por isso que tem que levantar, fazer aquela análise prévia de toda a documentação com o especialista para poder qual caminho ser tomado e às vezes até a despesa, pessoal, até evitar custo maior, que hoje a pessoa pensa, não, é muito custo, tal. Não, às vezes tem solução para evitar custos maiores, né? É por isso que tem que estar procurando sempre esse profissional. Eu joguei essa questão da sobrepartilha que acontece, é corriqueira, né? Às vezes chega lá, nossa, não fez o inventário, não relacionou esse bem no inventário. Sobrepartilha, tem possibilidade? Tem. E o inventário extrajudicial é muito rápido hoje, né? Antigamente era judicialmente. Não, uma sobrepartilha hoje do inventário já feito... É muito rápido. Olha, acho que mesmo te ousa dizer que a gente resolve de um dia para o outro, depender da urgência. É isso aí. E a transação não se perde. O negócio está quente ali, o comprador doido para comprar... Tem essa solução e no negócio não... Quem trabalha no fim de semana, no mercado imobiliário sabe. Se a pessoa te fez a proposta na sexta e você não amarrar na sexta, deixar passar o fim de semana refletindo... Ou conversar com o cunhado. Ou conversar com o cunhado que fez uma compra muito mais barata, porque ele sempre faz uma compra mais barata, né? Sempre, tem que tirar vantagem, não tem jeito. Bom, agora vamos lá. Viúvo, né? Então, agora vamos entrar um pouquinho nos assuntos polêmicos, né? Na certidão que aparece no cartório, solteiro, nós falamos, casamento e viúvo, né? Sendo que viúvo, separado, divorciado, enfim, ele vai sempre apontar na certidão de casamento. Vamos fazer um paralelo, então. Solteiro, casado. Casado, viúvo, separado, divorciado. Agora entramos na questão da famosa união estável, que eu sempre brinco com as pessoas, e aí chega, não, nunca casei. Não, puxa a certidão de nascimento. Não tem nada, realmente, tá linda a certidão de nascimento. O status, solteiro, mas já teve várias uniões estáveis aí
e nunca fizeram um documento. Eu já participei de um processo já participei de um processo de reconhecimento de união estável e de dissolução de união estável, onde a minha principal testemunha foi o porteiro. O porteiro comprovou a união estável do casal. Isso, assim, não teve que fazer acordo. Vamos fazer um acordo porque vai ficar melhor. Então, pessoal, essa questão da união estável, o Daniel vai falar bastante sobre isso, que já começa os pitacos aí para dar polêmica. Tem que ficar atento. Começou a ter um relacionamento mais sério, eu sempre oriento. Não faça nem pode fazer por instrumento particular, mas vai num tabelião. Faz via pública, né, Daniel? Então assim, ó, a gente tem que separar a pauta, né? União estável. Vamos discutir agora a união estável no mercado imobiliário. Então a gente tem que separar a união estável para quem está adquirindo o imóvel. Sim. E a união estável para quem está adquirindo. Eu vivo união estável e estou adquirindo. Eu estou adquirindo o imóvel de quem eventualmente vive união estável. Perfeito? Então, são duas óticas que são totalmente distintas. Porque a união estável, no Brasil hoje, ela é muito complexa. A gente vai até conversar um pouquinho, acho que no próximo slide, que é a diferença de uma união estável para um namoro sério. Sim. Não existe diferença. Ela é subjetiva. Exatamente. Então, quando você está comprando um imóvel e essa pessoa vive ou não em união estável, não tem como você saber se essa pessoa vive ou não em união estável. Não existe um lugar que você vai consultar para poder ter essa certeza se vive ou não em união estável. Na verdade, é impossível hoje se fazer isso. E não é uma preocupação de quem de fato está comprando, ao menos que seja uma união estável notória, que você conhecia de fato quem que é a pessoa, você sabia que essa pessoa tinha filhos com o outro, que eles vivem juntos, você sabia que o imóvel era dos dois, mas enfim. Só se tiver conhecimento, entra numa especificidade muito... Uma particularidade muito específica. Mas, via de regra, não é uma preocupação para quem está comprando imóvel. Para quem está comprando imóvel, você pedir uma certidão de nascimento. Se a pessoa na certidão de nascimento não tem nenhuma anotação, você vai presumir que ela não é casada, que ela não vive união estável e você segue a vida. Eu acho que a preocupação aqui é para quem tem uma união estável. Sim. E aí, se você não formaliza nenhum documento e você fica só no sentimento um pelo outro, você está definitivamente numa zona cinza, que ela é subjetiva. Por isso que a gente entra e fala, poxa, mas eu preciso de um documento para poder falar que eu vivo união estável? Não. No Brasil, pela legislação de hoje, não. Você não precisa de nenhum documento para poder iniciar uma união estável. Basta você ter uma convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Me fala qual que é o namoro sério, que ele não é público, não é contínuo, não é duradouro, e que ele tem como um objetivo, porque é um namoro sério, de virar um casamento. Se você tem como objetivo virar um casamento, você tem como objetivo a constituição de família. Com certeza. Certo? Então, se você tem um namoro sério, a diferença entre um namoro sério e uma união estável está na cabeça de cada um, não está na lei. E não está... O que o Daniel está falando, pessoal, é muito importante. A união estável é reconhecida se provar, se a outra parte, a outra pessoa comprovar essa situação, seja hoje a rede social, o pessoal publica tudo, viagens, festas, finais de semana, isso serve de prova. Eu já vi processo instruindo com várias fotos, então comprovando a união estável, né? E a pessoa falou, é minha namorada. Não, e o maior mito, falar, não, a união estável só se caracteriza depois de 5 anos. Não, fala, isso é verdade. Isso é o maior mito. Não existe. Assim, isso é mais mentira que o pé grande. É mito. Não existe na lei nenhum prazo. A gente tem decisão judicial falando que um relacionamento de 6 meses foi considerado uma união estável. Então, o que a gente fala e orienta fortemente todo mundo que nos procura, todo mundo que a gente vai debater esse assunto? Ponha por escrito aquilo que vocês estão conversando. Por mais que muitas vezes possa parecer uma conversa chata para um namoro, não, tipo, já começar com uma situação dessa num namoro, né? Imagina. Você pede que nem acontece até que você vê no... Eu já vi na internet, no YouTube lá, que a pessoa vai dar um beijo e fala, peraí, assina esse documento aqui. Sem levar para esse extremo, que obviamente é uma piada que fizeram na internet, mas é uma piada que... Mas é uma piada que no final das contas ela tem fundamento. Sim. Hoje, se você
tá com uma namorada e você vai morar junto com ela, você pode morar junto com a sua namorada sem que isso necessariamente configure uma união estável. Mas você tem que ter pelo menos a consciência de que se você tem uma namorada e vocês resolveram agora morar juntos, a probabilidade de, numa eventual briga, isso ser considerado uma união estável e não um namoro é gigantesco. Então, na verdade, quando você decide morar junto, mas você não tem o objetivo de que isso seja considerado uma união estável, se você não fizer nada, você está assumindo sim que está vivendo em união estável. Porque é o que está na lei. E aí você não pode afastar a lei por pensamento, que é o que a gente chama no direito de reserva mental, né? Você fala, não, pelo amor de Deus, se você conversar com a minha terapeuta, ela sabe que eu só namorava. Só que tá todo... Eu brinco muito. Dividiu escova de dente, um abraço. Um abraço. Então, assim, se você tá vivendo um relacionamento e você considera que aquele relacionamento é uma união estável, e você considera que aquele relacionamento é uma união estável, e vocês querem que esse relacionamento seja regido, né, que valha para ele a regra da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for onerosamente adquirido durante esse relacionamento, na verdade, vai ser dos dois, pouco importando quem mais contribuiu financeiramente para a aquisição daquele patrimônio. Se é isso que você tem no seu íntimo e você está tranquilo com isso, não precisa fazer nada. Junta, vai para o Instagram, posta, viaja com a família, mete arroba no Instagram e tá tudo certo. Agora... Não é isso o que eu gostaria. Aí você tem duas opções. Você pode desabafar com a terapeuta e falar, olha que sinuca de bico que eu tô. E ficar lamentando. Ou você pode ser maduro, procurar um advogado, procurar um especialista e falar o seguinte, ó, estou com esta situação e eu gostaria de que fosse resolvido. E aí a gente vai ter diversas soluções. E uma das soluções mais recomendadas por mim é que seja feito um instrumento público num cartório de notas. E aí vocês podem procurar um cartório de notas para fazer instrumento público. Vocês podem também procurar um advogado para poder assessorar em outras nuances. Por quê? Porque o instrumento público do cartório de notas, ele vai seguir um padrão que a gente tem lá nas nossas minutas. Tem fé pública, né? Ele tem fé pública, mas vai ser um documento meio que padrão. Sim. Do meu cartório. Mas se você quer que esse documento seja ele totalmente customizado para você, aí você procura advogado. Eu brinco que no cartório a gente vai vender os ternos PMG, o pequeno, médio, grande. Então, você quer fazer um instrumento público de união estável no cartório? Eu tenho uma minuta P, a M e a G. Não, eu quero fazer uma união estável sob medida, com terninho, todo certinho, costurado, ajustado, com as costas apertadas. Aí, não é no cartório. Aí você vai procurar um advogado, o advogado vai montar uma minuta, vai alinhar essa minuta e vai trazer esta minuta para a forma pública. Exatamente. E aí a gente vai fazer um instrumento público de união estável, assessorado por um advogado que vai fazer todos os ajustes para poder acomodar esses detalhes que você quer trazer para esse contrato. Pessoal, isso é muito importante, galera. Eu falo assim, eu estava falando do meu caso anterior, da reconhecimento de união estável, foi via judicial, tá? No caso, teve uma briga entre o casal e a mulher ficou pé da vida porque descobriu uma traição e automaticamente ela entrou com o pedido, o cara tinha condições financeiras, ela nem tanto, e ela entrou com o pedido de reconhecimento de união estável e de dissolução de união estável. E a principal testemunha foi o porteiro. A pergunta que o juiz fez, não foi nem eu como advogado na época, na audiência de instrução, foi: você tinha livre acesso ao apartamento do fulano? Ela tinha, aí o porteiro confirmou, sim, eles são casados, para mim eles sempre foram casados, ele sempre estava lá, entrava e saía a hora que queria e não tinha impedimento nenhum para entrar. E olha que interessante, qual namorada que você não vai deixar com livre acesso? Exatamente. Qual namorada que você não vai entrar no seu apartamento inúmeras vezes? Qual namorada que mesmo você não estando lá, ela vai ter acesso para poder entrar lá e pegar alguma coisa que ela esqueceu? Qual namorada que eventualmente, inclusive, não vai ter, às vezes, algumas coisas dela dentro do seu apartamento? Então, assim, a gente sabe que você vive... Tem muita gente hoje que vive o namoro dentro dessas características. O namoro não é igual antigamente, né? O namoro hoje é um casamento. Eu falo que quem está namorando, né,
A pessoa vai para casa da outra, tem contato frequente, não é? Dorme junto. Antigamente tinha que casar para dormir junto. Né? Pra fazer outras coisas também. Antigamente, então por isso que as pessoas casavam para poder dormir. Hoje não, gente. As pessoas casavam com 20 anos, com 20 né? 16 anos, eu preciso casar. 18 já tá casando, você já tá ficando velho, né? E, pessoal, esse tema é muito importante. Tem muita... As pessoas ficam... começou a namorar... vamos fazer um contrato de namoro, a outra parte já fica, né? Por que? Você acha que eu tô com interesse? Vem com aquela conversa. Não tem que ir com essa conversa. E outra? Tem que colocar no papel o que vocês estão fazendo. Tá namorando e você, namorados, entendem que não é uma união estável, vocês não querem uma união estável, qual que é o problema de ter essa conversa? Sim. E se tem essa conversa, qual que é o problema de escrever? Não, as pessoas ficam pisando em ovos, eu falo. Por quê? Você não pode declarar porque tá por amor ou tá por outra coisa, né? Pessoal, fique atento. É importante e isso tem que, assim, deixar muito claro. A não ser que você pode, senão vai lá no cartório e casa. E aí eu vou trazer um ponto que às vezes a pessoa está namorando, é nova, ninguém tem filhos e esse assunto às vezes pode ser um pouco indigesto e eu reconheço que dentro da nossa cultura latina esse assunto é um pouco indigesto. Agora, se você está numa situação que você tem filhos e ela tem filhos de outros relacionamentos e vocês agora estão vivendo uma união estável, se vocês não forem honestos um com o outro para poder trazer essa situação e formalizar e colocar por escrito, se algum falecer, o cônjuge é herdeiro. Prestou atenção, pessoal? O companheiro é herdeiro do outro. Mas era só uma união, era só um namoro. Você fala na sua cabeça e passou terapeuta. Socialmente, você vivia uma união estável. Se você vivia uma união estável, o outro companheiro que sobreviveu é herdeiro seu. E olha que curioso. Ele é herdeiro seu. Então você deixou um patrimônio lá de 90 e tinha 2 filhos. É um terço. 30 para um filho, 30 para o outro e 30 para o companheiro. Nossa, agora o companheiro faleceu. Quem são os herdeiros deste outro companheiro? Os filhos dele, enteado não é herdeiro. Então esses 30 que foram para o outro companheiro, vai ficar 15 para o filho deste companheiro, 15 para o filho do outro companheiro, e o que faleceu os filhos do que faleceu em primeiro lugar recebem 0. E isso é injusto. Você fala, olha, não, na verdade é aleatório, porque isso vale para os dois lados. Então não é injusto, é o que está na lei. O que é injusto é que você não procurar um advogado, você não procurar um tabelião e poder resolver este problema, que ele é real e existe, e ele só não vai acontecer se vocês brigarem e largarem antes de morrer. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então o problema, se vocês não fizerem nada e vocês continuarem juntos, é certo que algum vai morrer. E se nada foi feito e o certo acontecer, que é a morte, o problema está instaurado. A questão de patrimônio, às vezes a gente recomenda fazer aquelas holding, né, para poder deixar para os herdeiros. Ah, mas você quer que eu morro? Não é que eu quero que você morra. É deixar teus herdeiros tranquilo com relação ao teu patrimônio, porque eles não vão ter dor de cabeça, buscar uma estratégia. Mas imagina de uma situação dessa. Mas aí. Eu particularmente, eu não sou tão favorável, porque assim, ó, esses problemas que a gente está citando aqui, eles são resolvidos e não precisa de holding. Quando tem muito patrimônio... Quando você tem um conglomerado de bens e tem um patrimônio muito alto, com empresas, fazendas... Sim, eu estou considerando com muito patrimônio. Você pega essa pessoa, faz sentido ela fazer uma holding. Sim. Quando você pega uma pessoa que tem dinheiro no banco, tem alguns imóveis... Tem 2, 3 imóveis. Tem 2, 3 imóveis, fazer uma holding... Não, isso aí eu acho que não faz sentido. E pior, você fala, poxa, para eu não ter esse problema na possível separação, eu vou doar para meus filhos. Aí você fala, não, calma, quantos anos você tem? Por que você está doando tudo os seus filhos? Às vezes as pessoas me procuram no cartório, agora principalmente com essa reforma tributária, e falam o seguinte, poxa, tá vindo uma reforma tributária e vai aumentar o ITCMD. Eu falo, vai. Então vai ficar mais caro. Vai. Então eu já queria doar tudo para meus filhos. Eu falo, quantos anos tem seus filhos? 3. Aí eu falo, calma aí.
Você vai doar pro seu filho. Ele é 3. Eu falei, nossa, e como que é a esposa do seu filho? Ele, como assim? Eu falei, eu não sei, você já tá dando tudo para ele. Se na sua velhice você precisar de ajuda, imóvel, você vai ter que pedir pro seu filho e o seu filho vai debater com a esposa dele. Ou não? Com certeza. Ou você vai doar para sua filha e ela vai debater com o marido dela. E quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa menina? Não, eu não sei, meu filho tem 3 anos. Eu falei, por que você está abrindo mão do seu patrimônio? Porque vai aumentar o imposto. Você fala, entendi. Então você abre mão do seu trabalho, de tudo que você juntou, da sua tranquilidade, para que, caso você venha a faltar do seu filho, né? Porque você não sabe nem se isso vai acontecer, o seu filho não tenha que pagar um imposto maior para receber o que é seu. Falta de planejamento. Faz um planejamento, né? Faz um planejamento, procura Não um especialista. Se você está preocupado com o cônjuge, ou com a namorada, ou com a companheira, você consegue resolver isso gastando em cartório hoje, uma escritura de não estável é 500 e poucos reais. 500 e poucos reais, pessoal, para evitar dor de cabeça. Aí você fala, não, vou transferir tudo para meus filhos para não gastar. E sendo que às vezes você consegue resolver com 500 reais. Já deixar claro, pessoal, é muito prático, muito objetivo hoje deixar a tua vida patrimonial organizada e principalmente para os teus herdeiros. Isso aí, a pessoa que está do teu lado vai ter que entender. Às vezes você tem filhos, às vezes não, às vezes tem um patrimônio, a outra pessoa não tem. Deixa claro isso, bota no papel e acabou. Resolveu, não fica sossegado. E aí a gente volta ao nosso tema, que é transações imobiliárias, o estado civil da pessoa. Você viu a curva que faz, pessoal, a complexidade, os cuidados que tem que ter. E a gente está tendo uma experiência bacana aqui com o Dr. Daniel, trazendo esse assunto. E o dia a dia, porque eu brinco com o pessoal que eu não quero falar juridiquês, eu não quero falar artigo tal, da lei tal. Eu quero trazer casos práticos para a pessoa que está assistindo entender como funciona a vida real. Como que é o negócio mesmo na vida real. Esse que eu acabei me empolgando e fugi um pouco do tema... É porque ele acontece segunda, terça, quarta, quinta e sexta no cartório. Ele só não acontece sábado e domingo que a gente está fechado. Tá fechado. Vamos entrar nos pontos aqui também, que a gente deixa os pontos de atenção, pessoal. Aí entra a questão do contrato de namoro que nós comentamos, que seria união estável, contrato de namoro. Isso, é a gente pegar, é aquilo que a gente acabou de conversar, é a gente pegar a situação de sentimento do casal e trazer para o papel. Porque aí você tira aquilo que está na reserva mental, porque tudo que é reserva mental, tudo que está dentro da nossa cabeça, pro mundo jurídico, não vale. Não vale. Tudo que você desabafa pro seu terapeuta, pro mundo jurídico, não vale. Então, você precisa pegar o que está na cabeça e colocar no papel. E aí, quando você coloca no papel, aquilo que estava na cabeça, agora vale. Então, no final das contas, o que a gente recomenda fortemente é que todas essas situações sejam formalizadas por escritura pública, seja para fazer escritura pública de contrato de namoro, seja para fazer uma escritura pública de união estável, seja poder fazer um testamento público, seja poder fazer um pacto antinupcial e poder casar. Mas tragam por escrito aquilo que reflete o sentimento de vocês. Às vezes o cliente me fala, mas não tem na lei o contrato de namoro, né? Eu falei, não, pessoal, a fundamentação que a gente usa sempre, que o Código Civil traz, é a liberdade de contratar, né? E quando as partes, quando é um contrato, mesmo que seja um contrato atípico e não seja ilegal, você pode estabelecer condições ali para poder firmar aquele compromisso, né? Isso, o que a lei faz no final das contas é falar o seguinte, olha, alguns contratos que são muito recorrentes precisam de um regramento mínimo. E aí a lei cria lá o contrato de compra e venda, uma regulamentação específica. Aí ela cria a doação, uma regulamentação específica. Ela cria a locação, que dá muito problema e faz uma regulamentação específica. Aí ela pega lá o arrendamento. Nossa, tem muito, eu preciso colocar uma regulamentação específica. Eu preciso colocar limites do que pode e que não pode fazer. Mas a lei não vira e fala, olha, só esses contratos que eu criei, que limites, são os únicos que podem ser feitos. Não, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, na verdade, o que você não pode fazer contrato? Que a lei proíbe. Quando a lei fala assim, olha, isso você não pode contratar, aí eu não posso fazer. Se a lei não falou que eu não posso fazer, significa que eu posso. Então, o contrato de namoro tem alguma vedação na lei falando que eu não posso fazer um contrato de namoro? Não. Então, você definitivamente pode. Qual que é um exemplo que a lei fala não pode? Poxa, eu posso fazer um contrato falando que a herança que eu vou receber do meu pai, que hoje estima-se em tanto, eu vou vender para você, Schumacher? Aí a lei vira e fala, não, isso chama pacta corvina, entra num outro assunto,
Mas a lei vira e fala assim, não, você não pode fazer contrato de herança de pessoa viva. Então, se eu fizer esse contrato, ele é nulo. Então, esse é um exemplo de contrato que eu não posso fazer. O contrato de namoro é o exemplo de contrato que eu posso fazer. Já estipular. Eu nunca fiz, tá? Eu tive um cliente apenas que estava preocupado com o filho, um cliente com condições financeiras boas, e aí ele estava preocupado com o filho dele na época, e eu falei, vai no cartório, faz um contrato de namoro para estabelecer essas condições, e enfim. Assim, e apesar da relevância, da importância e do tanto de solução que traz, eu, em 14 anos como tabelião, eu não me lembro de ter feito 10. Então foram poucos. Eu me lembro assim de cabeça, se eu fosse chutar num quiz aqui, eu chuto que eu, Daniel, intervim numa meia dúzia. Dentro do cartório, eu chuto deve ter uns 30, 40. Eu falo porque hoje o namoro está muito aberto, tem muita convivência. Às vezes as pessoas estão morando junto praticamente, mas falam, não, nós somos namorados, né? Não fala, não, mas está morando junto, está tendo uma morando junto, eu tenho 3 filhos, um tá com 30. Não, a gente só namora, você fala, veja bem. Não, é feio falar que eu sou viúvo, não, é feio, viúvo não, é feio falar que eu sou divorciado. Cara, não tem nada de feio. Eu acho que tem que deixar documentado para não correr risco, né? Vamos colocar outro ponto de atenção aqui. Essa súmula, doutor, eu quero que você me fale um pouco dessa súmula. Já teve um acréscimo nela, né? Que não adiantou de nada, adiantou de nada, entre aspas, mas deixou mais dúvida ainda, né? Que é a súmula 377 do STF, pessoal, que é o regime legal de bens, né? De separação legal de bens. Comunicam-se, olha o que está escrito, pessoal. Comunicam-se os bens, né, adquiridos na constância do casamento. Então, separação legal de bens. Você está nesse regime, você acha, não é do meu cônjuge. É sim, ali. E aí, antes era até o casamento, né, Daniel? Isso, e aí depois fizeram a vírgula, desde que comprovado o esforço comum para a sua aquisição. Esse ponto deixa os advogados de cabelo em pé, porque é muito subjetivo. É muito subjetivo. Seguinte, a gente tem... Aí, óbvio que um dia, se a gente quiser fazer um podcast aí voltado bem para a área jurídica, para quem advoga na área, a gente consegue passar aí uns 40 minutos conversando da súmula, mostrando todo o seu histórico. Ponto a ponto. Ela veio para poder resolver um problema das famílias que fugiram da guerra da Itália. Olha que bacana a história. E aí, essas famílias, aí a gente deixa para um outro, mas é uma súmula de 1964. Nossa. E ela... Traduzindo agora para, poxa, mas o que significa hoje? Ela é famoso para quem assistia Chaves. Eu falo que ele é o suco do Chaves. Ele é de maçã, feito de banana com sabor de morango. Você fala, como assim? Você fala, o que fala a súmula? Ela fala, a lei vira e fala o seguinte, quem tem mais de 70 anos é obrigado a casar no regime da separação de bens. Então, a gente tem um regime de bens, que é a separação obrigatória de bens. Por quê? Porque quem tem mais de 70 anos hoje, alguns anos atrás, quem tinha mais de 60 anos, era obrigado a casar nesse regime de bens. Daí o nome, regime da separação obrigatória. O que vinha a súmula e falava? Aqueles que são casados no regime da separação obrigatória, ou seja, regime da separação obrigatória e regime da separação legal são sinônimos. Aqueles que são casados no regime da separação de bens, os bens adquiridos por eles se comunicam. Aí você fala, calma aí. Tem um regime... Calma aí. A lei vira e fala que eu preciso casar no regime da separação de bens. E aí o STF vem e fala, mas quem casou nesse regime de bens, o patrimônio se comunica. Aí você fala, tá, então calma aí. Então é regime da comunhão parcial obrigatória, não da separação obrigatória. Esse é regime da comunhão parcial obrigatório. Então, na verdade, é um regime de separação, mas que tem nome de comunhão. E ele é obrigatório. Ou seja... É uma confusão total. Confusão total. O STJ... Felizmente veio em 2018, então 2018 dentro do mundo jurídico é tudo muito recente. Então 2018 não é notícia velha, é notícia nova no ambiente jurídico. Ele veio em 2018 e falou, não, olha, no regime da separação de bens, os bens até que se comunicam, mas desde que comprovado o esforço comum. O que ainda assim é uma confusão, porque se eu estou casado no regime da separação de bens... O que é prova
desse esforço comum. Poxa, o meu cônjuge, a minha esposa, tinha uma empresa. E todo dia eu ia lá e falava, acorda cedo, vai trabalhar. Vamos. Vamos. E o café? Ó, seguinte, 9 horas da noite, você já parou? Trabalha mais. É o esforço. Entendeu? Eu estou te apoiando a trabalhar. Tem esforço comum? O esforço comum entrou no subjetivismo. Então, na verdade, você pode interpretar que o esforço comum é o apoio moral, você pode interpretar que o esforço comum é você ter colocado dinheiro, pode considerar que o esforço comum é extremamente subjetivo. Então, o que a gente mais uma vez fala? Se você procura um advogado especializado na área, que vai sentar com um tabelião também especializado na área, e esses profissionais vão poder fazer um documento para poder resolver todas essas questões cinzas trazidas por essa súmula, que foram melhoradas pelo STJ, mas que não resolveram o problema totalmente. Então, no final das contas, a gente tem uma situação que o que eu chamo no direito, assim, a gente chama no direito de... Tem situações que é preto no branco, então Sim. Você sabe, isso aqui é preto, isso aqui é branco. E tem um monte de situação que é cinza. Tem hora que é cinza claro, tem hora que é cinza escuro, mas tem hora que é cinza no meio e você não sabe se ele está no preto ou está no branco. Então, o que a gente faz nessas situações que a gente está numa situação de cinza, que você não sabe se é preto ou branco? Você vem e escreve, isso aqui não é cinza, isso aqui é um branco. Isso aqui não é um cinza escuro, isso aqui é preto. E aí você delimita, você explica como que você gostaria que fosse aplicada aquela lei para que seja objetiva e não subjetiva. É através do pacto, né? E aí a gente vai fazer um pacto, e aí no pacto a gente vai afastar, por exemplo, a presunção do esforço comum. Ou se você quer que seja presumido o esforço comum, aí você não vai casar no regime da separação de bens. Você hoje pode, sim, casar no regime da comunhão parcial de bens, mesmo quando a lei manda ser na separação legal. Mas, enfim, isso aqui é o suco do Chaves, e para a gente não se estender nisso, você está com mais de 70 anos, vai contrair o casamento, procura um especialista, não case pelo regime legal. Entendeu, pessoal, a complexidade? Eu sou casado no regime de separação. Legal. Legal. Não, fui lá e não tinha opção, eu tinha que casar por esse regime e tá tudo tranquilo. Você fala, meu amigo, eu te garanto. Comunica. Você não tá tranquilo, você tá hoje numa sinuca de bico, torça para você se separar. Se for se separar, que seja uma separação amigável. Se você morrer, torça para todos os filhos serem comuns, porque se você tiver filhos de um relacionamento com outro, tudo isso vai dar problema. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Exato. Nada dói menos do que o bolso. Isso. Então, com certeza. Como isso tem um reflexo imediato no bolso, você não deixar preto no branco o que é, um herdeiro vai procurar um advogado e o advogado vai falar, você tem direito a X. O outro herdeiro vai procurar o outro advogado, o outro advogado vai falar que é X mais Y. E o advogado, nesse ponto, os dois estão corretos. Por quê? Porque o advogado não está ali para poder ser imparcial. O advogado está ali para ser parcial e defender os interesses daquele cliente. Acabou. Qual que é a função do tabelião? O tabelião é ser imparcial e procurar fazer redações e escrituras de forma mais clara para que esse subjetivismo seja eliminado. E esse pacto tem que estar registrado, no cartório de imóveis, né, doutor? Isso, aí você vai fazer... Aí tem uma série de burocracias, mas assim, não se preocupe. Aí você vai fazer o pacto no cartório, você vai levar no registro civil para casar, depois vai pegar e registrar no registro de imóveis. Acabou. Aí mata o problema. E aí mata o problema. Vamos lá, por último, nós já passamos de 1 hora desse podcast maravilhoso e assunto assim, o pessoal fala, não é simples nada, tem muita coisa. Estamos encurtando os assuntos. Então, bem objetivo, bem de forma clara, dando exemplo. Vamos entrar no último ponto aí, é a famosa venda e compra quando tem filho, pelos filhos menores de idade. Isso acontece direto. Queria que você falasse um pouquinho de experiências dentro do cartório, o trâmite, como funciona. Muitos falam assim, não, tem alguns casos que não precisa de autorização judicial, mas tem um ponto de atenção quando não precisa dessa autorização judicial. Então, assim, bem resumidamente aí, para a gente também não estender demais, há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, partia-se da premissa de que o menor poderia adquirir imóveis. Então, ele poderia tranquilamente adquirir imóveis. A Corregedoria de São Paulo, e muito corretamente no meu sentir, fez uma leitura do 1691, e o que fala o 1691, que é esse artigo do Código Civil? Que o pai
pode fazer em nome do filho a gestão, a administração ordinária do patrimônio. Então, se o filho tem um patrimônio, o pai pode aplicar aquele patrimônio, o pai pode guardar aquele patrimônio. Se ele tem um imóvel, o pai pode alugar aquele patrimônio, mas ele não pode fazer atos que extrapolem uma administração ordinária. Se o seu filho tem lá 1 milhão no banco que ele recebeu de herança do avô, e você quer pegar esse 1 milhão e comprar um imóvel com esse 1 milhão, é um bom negócio? Não sei, não necessariamente. Vender o imóvel é um bom negócio? Não sei, não necessariamente. Não é comprar é sempre bom e vender é sempre bom. Tudo depende das circunstâncias que você está comprando. Então, o Tribunal de Justiça veio e falou o seguinte, olha, tudo que extrapola a mera administração, o juiz e o promotor precisam analisar. Então, para um menor comprar um imóvel com o dinheiro dele, ele precisa de uma autorização judicial. Para o menor vender o imóvel com o dinheiro dele, ele precisa de uma autorização judicial. Então, todas as vezes que você tem um menor comprando ou vendendo, a regra é: preciso de uma autorização judicial e preciso que o Ministério Público veja se aquele ato está sendo bom para o menor. Perfeito? Então, você está pegando o dinheiro dele e comprando o imóvel. Você está pegando o imóvel dele, vendendo e pegando dinheiro. Então, você precisa de uma autorização judicial. Quando que tem a exceção disso? A exceção disso é o que a gente chama no direito de doação modal. Na verdade, eu estou doando um dinheiro para que o menor necessariamente com este dinheiro adquira o imóvel. Então, na verdade, o menor não está adquirindo o imóvel com o dinheiro dele. Ele está recebendo um dinheiro com a condição, com a obrigação de que esse dinheiro seja utilizado para adquirir esse outro imóvel. Então, você vai ter uma doação, vai incidir imposto de doação e depois você vai ter a aquisição desse bem. Quando você tem esta vinculação da doação com a obrigação do dinheiro que foi doado para adquirir, aí você está diante de uma exceção legal porque você não está administrando o dinheiro do menor. Você está já comprando. Porque, do contrário, você entender que não seria possível isso, você obrigaria a pessoa a comprar o imóvel e, na sequência, doar o imóvel. E aí ficaria mais caro. Então, com certeza. Quando a gente levou esse pleito para a corregedoria, a gente falou, olha, corregedoria, você não permitir que seja feito dessa forma, você vai apenas onerar a operação. E aí a corregedoria falou, não, nessas circunstâncias, está tudo certo. Ok. Então, pessoal, venda e compra, autorização judicial, exceção foi o que o Dr. Daniel falou, é de fazer a doação. No mesmo ato, recolhe o imposto. Às vezes a pessoa, puta, tem que pagar imposto. Não tem necessidade disso. Não, faz o contrato aí. Não tem, não é faz o contrato. E aí, mais um ponto. Que um monte de gente fala assim, eu tô doando, eu não vou pagar o imposto. E aí, no final das contas, por quê? Porque ninguém está olhando. Fala assim, não, na verdade, o fato de ninguém estar fiscalizando não significa que você não tem que pagar o imposto. Na verdade, você está fazendo uma figa, está sonegando o imposto e torcendo para o fisco não pegar. E aí eu tenho uma infeliz notícia para vocês que estão na figa. Hoje, o fisco da Fazenda do Estado de São Paulo cruza as informações com o imposto de renda e com as transmissões do Banco Central. Então, se você veio e transmitiu um dinheiro de uma conta para o menor, ou se o menor que tinha uma declaração de imposto de renda isento, com nada. Isento, não tinha nem declaração, ele era dependente. Aí, de repente, ele comprou um imóvel de R$1 milhão. Ele não tem renda para comprar esse imóvel. Ah, mas eu não vou declarar. Você fala, mas você não vai declarar, mas eu, tabelião, vou fazer uma DOI. Uma declaração de operação imobiliária para Receita. Este imóvel vai entrar na declaração de imposto de renda do menor. Se ele comprou um imóvel de R$1 milhão, significa que ou ele tem um Instagram bombando e ganhando dinheiro e ele consegue comprar, ele deveria estar pagando imposto de renda sobre essa renda do Instagram dele, do TikTok, né? Hoje é TikTok. Ou ele recebeu uma doação. Mas ou alguém fez alguma coisa. Então, hoje o cruzamento dessas informações... online. Elas são online, são fáceis, são pegas. Então, faça do jeito certo, pague os impostos que precisam ser pagos e tenha tranquilidade. E dorme tranquilo, sem dor de cabeça. Eu recebi um tributarista contador aqui que trabalhou na KPMG há 20 anos. E ele falou um negócio que a Receita hoje tem um super sistema, um super computador que nem os cartórios são obrigados a emitir a declaração, que
que o Daniel comentou. Então eles têm a informação. E aí eles vão cruzar e vão mandar notificação quase próximo ao prazo de que estiver prescrevendo lá, dando decadência. Tem as multinhas, juros que ajudam a receber. E a multa é pesada. Ele falou que chega até 100%. Sim. Né, do que você tem que... Se for com má fé, 150. Então, isso chegou, ele falou, comentou da má fé também. Enfim, pessoal, tem que tomar cuidado. Hoje o sistema está interligado, principalmente nos cartórios. E hoje o tema... Sim, que o pessoal considera muito simples, e eu não considero um tema simples, eu considero um tema muito importante, porque numa transação imobiliária, qualquer erro, principalmente com relação ao estado civil da pessoa, pode causar uma consequência muito grave aí de perda de mexer no, como você falou, mexer no bolso da pessoa. Daniel, agradeço o podcast, a presença sua aqui, deixo o convite novamente aí para os outros. Se tiver algum tema lá bacana para a gente discutir, bater um papo aqui, falar pro pessoal, fica meu convite aí. E obrigado mais uma vez pela contribuição aí com o nosso podcast. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite e agradeço quem aguentou ficar aí 1h14 nos ouvindo. Obrigado, pessoal, por assistir esse podcast até o final. Espero que esse assunto tenha contribuído na sua vida profissional ou pessoal. Agradeço mais uma vez. Gostaria que curtissem, compartilhassem, deixem seus comentários aí caso tenha alguma dúvida, que eu terei o prazer de responder para vocês aí, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até mais, pessoal.